Ernesto Moreira Guedes Filho, economista pela FEA da USP, com pós-graduação na FIP da USP, foi assessor econômico do Ministério do Planejamento, da Secretaria do Tesouro e do Gabinete do Ministro da Fazenda. Atua em consultoria econômica desde 1990 e é sócio fundador e diretor executivo de projetos da Tendências. Novamente, uma salva de palmas para o Ernesto. Vou convidar agora meu também amigo Cláudio Amauri Dalacqua. Por favor, Cláudio. Pode sentar, senta aqui. Cláudio é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo, e em Engenharia de Segurança pela Fundação Armando Álvares Penteado. Atua há mais de 4 décadas como empresário da indústria da construção, acumulando experiências como contratante e contratado, como presidente e principal controlador da Dalacqua Engenharia. E também vamos pedir que venha conversar conosco o meu mais recente amigo, companheiro aí de um trabalho grande, competentíssimo, o Francisco José Macedo. Por favor, Francisco. O Francisco senta na outra mesa, por favor. Francisco José Macedo é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais, e vocês percebem aqui que o segundo Fórum Paulista de Perícia Contábil acolhe o Brasil, que é a característica de São Paulo. São Paulo é esse lugar que dizem que é gelado, mas ao contrário, ele é absolutamente acolhedor para todos que vêm aqui trabalhar, trazer o seu conhecimento, trazer a sua colaboração, a sua competência no nosso ambiente paulista, no nosso solo paulista, sagrado desde a defesa da Constituição Federal em 1932. O Francisco José Macedo é bacharel, como eu vinha dizendo, da Universidade, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais, consultor certificado SAP R3, e ele vai falar muito disso para nós, Certified Information Systems Auditor, é o CISA, e também certificado em exame de fraudes. Lidera os serviços de tecnologia forense no Brasil e inteligência corporativa, com mais de 25 anos de experiência na PwC. Atendendo clientes de diversos países e indústrias, apoia clientes a responder por situações complexas relacionadas a investigações e disputas que requerem a coleta, preparação e análise de dados. Então, nós vamos conversar um pouco, e agora, sem apresentação, nós vamos ter uma conversa, e nós vamos ter uma conversa que não vai ser uma conversa exclusiva. Essa conversa, à medida que for evoluindo entre nós, se surgirem perguntas, se surgirem sugestões, ponderações a fazer, por favor, façam-nos enriquecer em conjunto. E nós vamos falar contabilidade, economia, tecnologia, engenharia, no contexto multidisciplinar da perícia, seja como prova pericial, seja como exame necessário a proceder a algum esclarecimento. E no contexto de hoje, sob 2 aspectos em especial: eficácia na solução de conflitos e a forma ideal de prevenir conflitos. E eu já vou pedindo, enquanto eu vou indo para o meu assento e ficar quietinho e ouvir quem sabe, eu vou pedir para que o Ernesto Guedes, se puder, Ernesto, faça uma primeira análise da tua formação como economista, da função de economista, como a tua vivência de economista tem ajudado na solução de conflitos, em que casos e que temas vocês vêm sendo consultados, e por fim, se você puder fazer uma análise da interface e da vivência que você teve com a contabilidade, eventualmente também com a engenharia e principalmente as questões de tecnologia, sabedor eu sou que nós já tivemos um caso em que fomos atrás de um Big Data para buscar uma determinada informação importante para se chegar a uma conclusão de fundamento econômico. Por favor, Ernesto.
Boa tarde. Agradeço o convite do Silvio para conversar um pouco sobre nossas experiências. Como ele falou e como foi apresentado, eu sou um economista, formação em economia, sou responsável e trabalho numa empresa de consultoria econômica. Temos basicamente um corpo técnico composto por economistas, mas temos um intenso trabalho em questões que envolvem contabilidade, perícias contábeis, perícias econômicas, trabalhos multidisciplinares. E eu acho que o que eu tenho a transmitir a vocês, contar aqui, é um pouco dessa experiência, dar alguns toques, algumas passagens disso daí, e uma introdução como que eu vejo essas coisas acontecerem. Bom, acho que a primeira coisa a observar, eu estava lendo há cerca de 1 a 2 semanas um livro de ciências em geral, escrito por um entomologista, na verdade um especialista em formigas. Ele observou a complexidade cada vez crescente do trabalho científico, do trabalho técnico científico. Ele observou essa complexidade levando uma divisão cada vez maior de trabalho, e que hoje é muito comum você encontrar papers acadêmicos sobre um único tema econômico, sobre um único assunto, que na verdade é assinado, tem como autor mais de 10 especialistas, coisas que, se vocês verem os papers da física, da biologia de 50 anos atrás, normalmente tinha 2 autores, 3 era muito, hoje é muito comum coisas escritas por 10 autores. Reflete a complexidade. E essa complexidade está em todos os trabalhos. Hoje, o trabalho de economista hoje, por exemplo, acho que, inclusive, o trabalho de economista é um pouco mal compreendido. O público leigo vê muito o macroeconomista, a pessoa que fala da conjuntura dos cenários econômicos, mas, na verdade, o trabalho envolve inúmeras especialidades. Eu, por exemplo, acompanho macroeconomia, mas não sou um especialista no assunto. Eu tenho pessoas na minha equipe que são especializadas em econometria, em cálculos estatísticos, outros têm uma especialidade em finanças, outros acompanham defesa da concorrência, muitos trabalham em assistências periciais, combinando esses vários conjuntos de informação, porque os trabalhos são complicados, são complexos, e acho que muitas vezes eu encontro problemas no que o trabalho que eu encontro, trabalhos, laudos ou avaliações, laudos periciais principalmente, que são feitas por pessoas que tentaram dar palpite, competentes naquilo que elas conhecem, mas que tentaram extrapolar um pouquinho o tema do seu conhecimento e caíram, às vezes, em erros graves, inconsistências graves. Então, eu acho que um pouco dessa experiência vale a pena ser passada. Como eu estava falando, uma consultoria econômica ela tem diversas especialidades, certo? A tendências, nós temos um grupo de macro, um grupo de economia regional e setorial, e a área que eu sou responsável, que trabalha também com assuntos diversos: finanças, defesa da concorrência, avaliações, acompanhamentos de questões relativas a determinados tipos de contratos de concessões rodoviárias, coisas assim. Teve uma época que a gente trabalhava muito com o setor elétrico. Hoje eu raramente faço coisas para o setor elétrico, porque é um setor tão complicado, com regras tão específicas, com um sistema tão complicado, que exige uma especialidade específica. Então, o economista também não fala com tudo. E, bom, na minha equipe, eu tenho, além de economistas, eu tenho administradores, que trabalham normalmente com finanças. Eu tenho um físico na minha equipe, que depois se formou em economia, mas o que faz um físico numa empresa de economia? Ele faz conta, né? Cálculos complicados.
mas ele lida com uma coisa que o Silvio mencionou, muito importante. Hoje a gente começa a trabalhar, e acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, com Big Data. Volumes gigantescos de informações, milhões de registros de informação que têm que ser processados, e não é um a um, você tem que extrair, você tem que ver se isso é confiável, você tem que entender como isso é organizado, você tem que organizar isso de direito, você tem que extrair informações consistentes, normalmente usando processos estatísticos e de processamento de dados. Então, esse físico agora está trabalhando junto com um matemático, apesar de trabalhar rotineiramente em economia. Eu tenho jornalistas, eu contrato jornalistas para fazer a apresentação dos nossos trabalhos, porque uma coisa que eu descobri fazendo o trabalho e lendo o trabalho de outros, porque às vezes eu pego um laudo pericial e não entendo nada. Não consigo entender onde começa, onde termina, para onde vai, qual o objetivo, para que lá, o que o cara quer dizer com aquilo. Tem que ler várias vezes, pedir para alguém ler, resumir. A comunicação é muito importante. Então, ensinar um economista a escrever e se comunicar com um leigo, porque você vai entregar aquilo para um leigo, você vai entregar para um advogado, para um juiz, para o dono da empresa, mas ele não é obrigado a conhecer a técnica que nós conhecemos. Então, uma tarefa fundamental é transformar esse conhecimento numa informação que todos leem. A gente faz isso de duas formas, né? Você treina o economista para escrever bem, ou contrata um economista que saiba escrever bem, o que não é exatamente uma coisa tão trivial assim. E você contrata profissionais de comunicação, você contrata jornalistas para rever o trabalho, você contrata jornalistas que sabem apresentar um trabalho de forma visual, de forma gráfica, que você consegue colocar todo um trabalho, às vezes você consegue colocar um parecer inteiro, um laudo inteiro numa única página com gráfico, que dá para explicar. Então, essa é uma visão multidisciplinar. Nós estamos aqui com contadores, com engenheiros, mas você precisa. Nós temos jornalistas, temos especialistas em econometria que sabem fazer, destrinchar números. Bom, o que a gente tem feito? Qual a nossa experiência profissional com esse tipo de trabalho? Acho que a primeira observação é entender o que o economista faz. O que eu percebo muitas vezes, ou na maioria das vezes, é que se pede uma perícia contábil e a perícia, às vezes, de contábil não tem nada. Ou tem um pedaço. Tem um pedaço de buscar informação, de consistir a informação, mas a análise que você tem que fazer com a informação é de natureza que não faz parte do currículo, da habilidade, do conhecimento normal do contador. É um tratamento estatístico, econométrico do dado. Por quê? Porque você pega um conjunto de dados, mas você tem que interpretar esse conjunto de dados dentro de uma conjuntura econômica. Então, você tem que entender a conjuntura econômica. Se você vai, por exemplo, projetar um fluxo de caixa descontado, e você está saindo agora do zero, no mínimo que você tem que... O primeiro passo é ter algumas premissas e algumas são de natureza econômica. O que vai acontecer com a economia? Que taxa de juros que eu vou usar para descontar aquilo? Às vezes eu tenho que pegar o dado, eu tenho que fazer um tratamento econométrico do dado, porque você pega, por exemplo, uma decisão do governo que mexe num parâmetro de uma concessão. Aí muda o retorno da concessão. Como que você avalia isso? Normalmente uma avaliação econômica, porque na hora que tem a decisão, você muda a receita, mas você muda o comportamento de quem usava a concessão, e o comportamento você tem que modelar ele num parâmetro estatístico. É muito difícil essa modelagem, mas concessões, por exemplo, às vezes é uma coisa que dá para fazer, porque você tem um conjunto de dados durante 10, 15 anos que você consegue fazer um tratamento. Esse é um tipo de exemplo muito comum de trabalho que o economista faz. E quando você vê lá a determinação da perícia, vamos fazer uma perícia contábil.
às vezes cai num contador que, infelizmente, nunca ouviu falar em econometria. Às vezes, o juiz já sabe isso, ele toma como perito, coloca, normalmente um acadêmico, pessoas de escolas de economia ou de contabilidade, mas que tem esse contato, e o trabalho flui. Caso contrário, o trabalho, às vezes, do assistente técnico, nós trabalhamos, raramente a Tendências trabalha como perito, ela trabalha mais como assistente, fica muito mais dobrado, porque você tem que fazer o trabalho técnico e você tem que fazer transmitir esse conhecimento, mas, por outro lado, o trabalho fica mais fácil, de certa forma, de ser entendido. Um outro assunto que é muito comum, mercado financeiro, por exemplo, às vezes surgem questões sobre um derivativo. Uma operação extremamente complicada no mercado financeiro, que aí ela pode ser resolvida por qualquer especialista. Ela pode ser um economista, pode ser um contador, pode ser um administrador, pode ser um físico, pode ser um engenheiro. Muitas vezes é um engenheiro. Por quê? Porque se a pessoa trabalha no mercado financeiro, ela já fez essa conta, ela faz essa conta rotineiramente. E aí, o que se denomina perícia contábil, na verdade, é uma perícia técnica de finanças, de economia, que você requer buscar uma pessoa que entenda do assunto. Nós fizemos um trabalho sobre mercado cambial, que nós fomos contratar numa universidade uma pessoa que entendia de mercado cambial, porque, bom, eu tenho gente que entende de câmbio, mas para entender aquilo lá era muito complicado. Então, você tem uma multidisciplinaridade que aí não é nem a formação original, é a pessoa que sabe usar aquilo, como se você vai fazer um trabalho sobre uma determinada, um problema médico, por exemplo, uma indenização resultante de um aumento ou diminuição da incidência de uma doença qualquer, não adianta, você vai ter que trabalhar com um médico. Nós já tivemos um caso em que isso aconteceu, só um. Avaliação de empreendimento. Avaliação de empreendimento é um exemplo típico, certo? Ela requer um conjunto de especialidades que não é simplesmente de economia, não é simplesmente de contabilidade. Ela precisa de uma contabilidade, a primeira coisa que você tem que ver no empreendimento é a contabilidade, como que as coisas estão registradas, qual o patrimônio, o que eles têm, o que não tem. Mas o que você faz com aquilo? Você precisa de um economista para imaginar como que aquilo vai ter uma rentabilidade, mas você precisa de um especialista naquele setor. Se é o setor de elétrico, você vai ter que buscar alguma compreensão do setor elétrico. Se é uma usina de açúcar e álcool, o economista ajuda, mas muitas vezes você precisa de alguém que entenda como funciona aquele setor. Se é um setor muito específico, produção de tubos, você vai ter que ir lá buscar o especialista em tubos. Nós trabalhamos uma vez num caso que a perícia, nós trabalhamos como peritos econômicos, junto com o perito contábil, junto com o perito de engenharia, sobre um problema numa determinada construção. Para falar a verdade, o grande trabalho feito foi pelo perito de engenharia. A perícia de engenharia foi quem mais trabalhou naquilo. Só que a perícia de engenharia teve que ser transformada em números. E antes ela teve que usar números também. Então, você teve o contador indo buscar os números, você teve o engenheiro fazendo o grosso do trabalho, e depois o contador e o economista junto, transformando aqueles números da engenharia efetivamente na indenização que se pretendia ser paga. Então, é um trabalho essencialmente multidisciplinar. Acho que a própria contabilidade hoje, dentro da contabilidade, a gente vê alguns temas que, pelo menos no meu tempo, nas aulas de introdução à contabilidade que eu tive no curso de economia, não faziam parte. Quando você faz um impairment hoje, que é um tema contábil,
eu fico imaginando que precisa do concurso de outros especialistas de economia, ou do setor específico, ou do engenheiro, porque, afinal de contas, o contador por si só não vai ter nenhum documento registrado para fazer isso. Então, a nossa experiência envolve primeiro, a explicação do que o economista pode fazer, muitas vezes até para impugnar o contador que foi designado, que tem um tema econômico além dele. E, para concluir, acho que eu tenho que falar um pouco de perspectivas, né? Eu acho que o trabalho técnico conjunto é cada vez maior. Eu estou em consultoria desde 1990, né? O trabalho de economista em 1990 era ou prever a inflação dos 2 meses seguintes, não ia para muito além disso, ou dar as linhas do próximo plano maluco de estabilização da economia e dizer mais ou menos como ele ia acontecer. Depois a gente começou a fazer um trabalho econômico mais sério, depois com a estabilização com uma moeda. E hoje a maior parte do trabalho de uma consultoria econômica é isso que eu estou falando aqui, é isso que eu estou narrando. Ou é fazer estudo do setor, ou é trabalhar em pareceres econômicos sobre contenciosos, sobre casos, sobre mal entendimento de leis, seja para juízes em primeira, segunda, terceira instância, que envolve a multidisciplinaridade, não apenas o trabalho com os advogados, que também é muito importante, né? Porque eu falei todos os especialistas, mas tem sempre um especialista muito importante nisso, que é o advogado, que não só delimita e diz o que o economista precisa produzir, mas interpreta algumas coisas que nós não conseguimos entender, e na verdade é a pessoa para quem tem que ser passado o trabalho. Se ele não entender o nosso trabalho, o trabalho é um fracasso. Então eu vejo em perspectivas que isso vai se intensificar cada vez mais, ou seja, quando a gente trabalha hoje no planejamento de uma consultoria econômica, acho que faz parte desse planejamento essa multidisciplinaridade, tanto que, por exemplo, eu falei que hoje eu tenho um matemático lá, ele foi contratado há poucos meses, porque eu estou vendo a necessidade de suplementar cada vez mais o trabalho de entender grandes bases de dados, de analisar grandes bases de dados, de tratar isso daí. Eu vejo uma complexidade de temas cada vez maior, ou seja, hoje os grupos se especializam cada vez mais dentro da própria equipe. E acho que, como o Silvio lembrou, o uso cada vez maior de Big Data. Nós já tivemos alguns casos em que nós usamos Big Data, por exemplo, para definir mercado relevante de varejo, que é muito difícil fazer e que antes não se podia fazer. Foi uma operação de fusão, que a primeira tentativa das duas empresas de fundirem aconteceu há alguns anos, efetivamente, a fusão. Elas não se fundiram por uma série de razões, mas uma das razões é que chegaram para nós: qual o share de mercado das duas? Não sei. Vocês sabem? Sabemos aqui em São Paulo, em Brasília, mas em Belo Horizonte, mas não sabemos como que é isso no Brasil. Não sabemos. Depois a gente fez isso, alguns anos depois, deu para fazer isso explorando dados de empresas de uma forma, e já fizemos em outros casos. Já tivemos uma questão sobre... já orientamos, às vezes, casos de perícia usando as mesmas fontes de dados, os mesmos tipos de Big Data, de relacionamento entre empresas, que permite você entender se a empresa estava vendendo legal ou ilegalmente um determinado tipo de produto. E, às vezes, você nem faz o trabalho, você só precisa saber que esse trabalho existe e contratar o especialista certo, que é uma pessoa que trabalha com volumes enormes de dados, normalmente um cara, quem vai conversar com você é uma pessoa muito jovem, que tem até uma certa dificuldade de entender o que você quer, mas depois que entende, te produz o produto, e claro, você precisa ter dentro da sua equipe a pessoa que saiba fazer isso, né? E esse é um caso interessante. Então, eu vejo que a perspectiva desse tipo de trabalho
é cada vez mais crescente. A integração é mais crescente, e eu volto ao que eu falei, certo? É uma característica da ciência hoje ter mais complexidade, ter mais pessoas trabalhando no mesmo tema, no mesmo assunto, e isso você observa não apenas na vida das empresas, você observa só vendo uma lista de papers acadêmicos, seja em física, seja em biologia, ou seja em economia. Acho que o que eu tenho nesse início para falar dessa experiência é um pouco isso. Obrigado. Muito obrigado, Ernesto. Cláudio, fica à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Preciso dizer a vocês que eu vou começar contando um pouco como que eu entrei nessa história da perícia, né? Eu, durante 40 anos, fui empresário do setor de construção civil, continuo sendo empresário do setor. Minha empresa chegou a ficar entre as 100 maiores empresas do Brasil, e eu produzia muita obra, muita produção, ganhava, né? Mas não recebia. Sou filho de contador e economista. Meu pai, ele trabalhou muitos anos na Receita Federal, foi um dos idealizadores da Declaração de Bens, né, quando a Receita fez. Então, eu era o empreiteiro Caxias, porque eu não fazia nada fora da regra. Eu fui ensinado, fui educado a fazer tudo certinho. Certo? E fazer tudo certinho naquela oportunidade, você só conseguia fazer duas coisas: aumentar o teu contas a receber e, na mesma velocidade, aumentar o teu contas a pagar. É uma equação que não fecha, né? Uma equação que não fecha. Eu fui presidente do Instituto de Engenharia em São Paulo, de 1997 até 2000, e nesse período fundamos a Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia. Aí começou a minha vinculação com a arbitragem e com a perícia. Eu já desenvolvia, como anteriormente, um certo pendor pela preparação dos pleitos, porque eu tinha tanto desequilíbrio econômico nas minhas obras que eu tinha que começar a aprender a fazer pleitos. E eu fui estudando, fui vendo, fui verificando, preparei. Como resultado, eu consegui um bom número de precatórios, que eu não sei se meus filhos ou meus netos um dia vão receber. Então, se vocês terem uma ideia de como foi isso. Terminou meu mandato no Instituto de Engenharia, as comunidades da engenharia brasileira me indicaram, e eu acabei sendo indicado presidente da Federação Internacional de Engenharia Pan-Americana. E aí eu exerci durante 8 anos esse mandato, até 2008. Eu corri todas as Américas, eu tinha eventos internacionais a cada 2 ou 3 eventos por mês. Era uma loucura, era uma atividade intensa. Mas eu conheci um mundo de profissionais, conheci um mundo de interesses, de expectativas de trabalho e tudo. Numa dessas viagens, eu me tive a oportunidade de ser convidado pela American Society Civil Engineers, que é a maior entidade de engenharia, de profissionais de engenheiros do mundo hoje. E a presidenta era uma mulher, ela se interessou por aquilo que eu estava fazendo. Ela era dona de uma das empresas líderes mundiais na área de gestão de risco e árbitra. Então, ela me convidou para ser um associado dela no Brasil. E eu topei esse desafio. Então, eu tocava paralelamente a empresa, o desafio de ser um associado da Nielsen Wooster, que era uma empresa americana, e, ao mesmo tempo, buscando dar continuidade àquele trabalho de preparação de pleitos, porque o que eu tinha de desequilíbrio nas várias obras era enorme.
Em 2005, eu tive um câncer de bexiga. E aí a reflexão ela vem mais profunda, né? Vem mais profunda. Não, com esse contas a receber que eu não vou receber, com esse contas a pagar que eu ainda posso pagar, né? Eu preciso tomar uma solução. E a decisão foi a seguinte: para de produzir. Parei de produzir obras, continuei investindo no mercado, trabalho, mas parei de produzir obras, porque eu não podia deixar aquele passivo, né, para filhos, para família e tudo, até porque eu não sabia se eu seria curado daquele, se eu seria curado daquele câncer. Então, eu estou contando isso para vocês, apenas para vocês situarem como é que foi a minha entrada, a minha participação nesse assunto da perícia e da arbitragem. Nesse período, começaram a surgir algumas arbitragens. A lei de arbitragem era nova, né? A lei de arbitragem de 97, 2003, 2004, começaram a assumir as primeiras arbitragens. E as arbitragens de engenharia, elas têm muitos pleitos, elas são multidisciplinares, elas são multifacetadas. É necessário que tem pleitos metalúrgicos, mecânicos, navais, eletricistas, enfim, você tem todo tipo de pleito. E o que eu observava é que o judiciário, para qualquer tipo de pleito, indicava um perito da vara. E o perito da vara, ninguém sabia qual era a especialidade dele, ele era apenas um conhecido do juiz. Então, se ele entendia de engenharia civil, ele podia estar fazendo uma arbitragem de engenharia elétrica. Se ele entendia de engenharia mecânica, ele podia ser chamado para uma arbitragem de engenharia metalúrgica. E foi: isso não pode dar certo. A qualidade desse trabalho deixa a desejar. Eu estava, nessa época, na fundação da Escola Politécnica, curador da Escola Politécnica. E eu imaginei o seguinte: como já estava vivendo em arbitragem, eu imaginei uma forma de atender ao mercado com alguma especialidade. O que seria isso? Eu tenho um banco de profissionais enorme, nas mais variadas especialidades, que é os professores da Escola Politécnica, técnicos que saíram de lá, que estão no mercado, e eu poderia oferecer aos escritórios de advocacia, enfim, às empresas, tudo, eu poderia oferecer o profissional correto para atender naquele tipo de perícia que seria desejado. Olha, isso foi como se eu tivesse colocado um ovo em pé. A partir desse momento não parou de ter demanda, é uma coisa, eu trabalho mais do que eu trabalhava antes, né? Já não tenho mais idade para tanto, mas isso foi, mas mostrou como era carente e como ainda é carente esse setor na qualidade dos profissionais, na qualidade dos serviços que eles prestam, né? Na qualidade dos serviços que os escritórios de advocacia recebem. Então, esse foi o meu debut na área de arbitragem. Evidentemente que, trabalhando com arbitragens e com perícias multidisciplinares, passei a conviver com os peritos contadores, passei a viver com os peritos de economia. E aí, esse entrosamento foi fantástico, porque eu conseguia dar o mérito do problema, mas eu não conseguia identificar quanto custava o problema, né? Isso o contador me ajudava. Eu conseguia fazer a dimensão do impacto. Eu conseguia informar ao contador, ao perito contábil, o que ele tinha que avaliar, o que ele tinha que calcular, porque aquele era o pedaço que tinha sido impactado. Bom, o Silvio sabe, nós já fizemos isso algumas vezes juntos, né? Então, eu estou tentando dizer a vocês o seguinte: essa interface de um mercado multidisciplinar de profissionais que atuam em perícia, ela é extremamente salutar.
Você precisa se dedicar com afinco nesse trabalho. É o que eu tenho feito. Paro por aqui, Silvio. Tem feito competentemente. É isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Silvio, obrigado pelo convite de estar trabalhando aqui com vocês nesse dia. Eu que agradeço. Bom, minha história vai ser breve para falar como eu comecei na Price, mas eu sou um contador, mas por eu ter afinidade com tecnologia, eu fui convidado a integrar o grupo que implementaria a auditoria de sistemas na firma em 1994. Recebi um micro com 256K de memória, com 20 MB de HD, e eu era feliz e não sabia, porque as coisas eram sempre simples e fáceis de resolver. Pegava um dado, tirava de algum sistema simples que tinha alguma tabela que não era complexa e trabalhava e gerava os resultados para a equipe de auditoria trabalhar. Ajudava muito o background que eu tinha de contabilidade para gerar informações. Bom, os tempos mudaram e até seguindo um pouco do que o Ernesto comentou, esse grande volume de dados que a gente tem falado hoje, a gente, para vocês terem uma ideia, hoje, em 2 dias a gente produz o que a humanidade produziu de dados até 2003, que é algo que, se a gente for imaginar, é incontável, é intangível para todos nós. Uma outra coisa muito importante que a gente percebe é que parte substancial desses dados hoje são dados não estruturados, ou seja, 80% dos dados, eles vêm de uma forma tal que você precisa trabalhar com esses dados antes de gerar alguma informação, ou mesmo se quer trabalhar com aquele dado para compartilhar com as outras partes. E o caso que eu e o Silvio a gente está envolvido é um bom exemplo disso, e aí entra um pouco a veia do contador e alguém que conhece de tecnologia. A gente está num trabalho que existe uma disputa que fala muito sobre as hipóteses que foram elaboradas partiam de dados que para nós não eram tão tangíveis, porque não eram dados extraídos da contabilidade, e a gente falou, bom, vamos parar por aqui e vamos começar a trabalhar todos no mesmo baseline, que é a contabilidade. E essa contabilidade específica desse cliente era conduzida num ambiente SAP, que também exemplifica muita complexidade. Estão falando que um SAP tem, em média, no mínimo 70 mil tabelas de dados, talvez 1 milhão e algum milhão e meio de campos totalmente diferentes e, que é pior, escritos em alemão, a maioria deles. E a gente tomou essa decisão por quê? Porque era a única forma de a gente assegurar alguns princípios básicos quando a gente fala de processamento de dados, que um dado tem que estar, para ser processado e para ser utilizado, ele tem que estar completo, acurado e ele tem que ser válido. Ou seja, qual a melhor fonte para uma eventual disputa que não os dados que estão registrados na contabilidade daquela organização. E um outro tema muito importante que a gente discutiu e que o Ernesto comentou como eu transformo esse volume de dados, essa grande massa de dados, em uma informação que um não contador consiga avaliar e tirar suas conclusões. E aí entra um conceito muito importante que a gente tem trabalhado hoje no dia a dia, e toda reunião o Silvio me ouve falar, já deve estar cansado de me ouvir falar, que a gente não manipula o dado. Porque o sentido de manipular pode parecer que a gente está transformando um dado que a gente extraiu da contabilidade em outro dado para benefício do nosso cliente. A gente gera técnicas de visualização, ou seja, eu transformo aquele dado, seja num gráfico, seja um gráfico simples ou um gráfico mais complexo, mas sempre utilizando uma base de dados fidedigna e que pode ser testada por qualquer um, seja por um advogado ou por um contador, e que os árbitros vão conseguir tirar qualquer prova com relação àquilo ali. Entra também nesse contexto, nesse trabalho, a gente trabalhava com dados de embalagens, que são dados totalmente não estruturados, que partiam de uma premissa que a gente deveria extrair dados de uma embalagem, que era uma imagem, dados esses que estavam num PDF e eventualmente estavam em outras mídias, que a gente escaneava, que a gente precisaria
aplicar um software para reconhecer aqueles caracteres, trazê-los para um software de manipulação de dados, para gerar uma visualização fidedigna também. Então, quando a gente está falando de um projeto dessa natureza, nós estamos falando de alguns terabytes de informação que um Excel, por si só, não consegue sequer começar a trabalhar. A gente está falando de uma complexidade também envolvida, que é como eu sei qual tabela do SAP que eu preciso extrair para fazer o trabalho, como o SAP processa essa informação dentro dele, seja relacionada a custos, seja relacionada a ativo imobilizado, seja sobre a própria contabilidade, as partidas dobradas. Em média, um SAP gera para um movimento 8 lançamentos em tabelas distintas para alimentar diferentes sistemas, diferentes tabelas, diferentes relatórios. E tudo isso que a gente está falando hoje, ele está baseado em tecnologias que são relativamente amigáveis, que qualquer um de nós pode ter acesso, porém, se você não tem o conhecimento do sistema que você está atuando, das tabelas que você está atuando, não tem um conhecimento contábil para gerar informações robustas, ele não agrega valor e ele vai ser derrubado em qualquer disputa que você estiver trabalhando. Mais do que isso, é um alerta que também o Ernesto mencionou. Se a gente não tiver um trabalho em parceria com diferentes competências, a gente não vai conseguir cada vez mais atingir o resultado esperado nessas disputas e essas arbitragens que se tornam cada vez mais complexas para todos nós. Em parte, era um pouco o que eu gostaria de dizer. Eu não sei se a gente abre um espaço para perguntas. E Silvio? Eu acho que vale a pena, sim. Por favor, nós estamos à disposição. Eu não sei se está errado aqui, mas eu não recebi nenhuma pergunta. Mas uma coisa importante, e só para a gente contextualizar aqui, essa fala do Fernando e essa prospecção no centro de custos de uma indústria vigorosa, ela se deu por uma alegação, na nossa leitura, um pouco leviana, de que teria havido uma fraude na produção. E quase que nós estamos sendo obrigados a fazer prova negativa. Por quê? Por cargas d'água, seja lá como for, o tribunal aceitou essa discussão sem a prova positiva. Tem uma fraude, está aqui a prova. E aí você tem que negar a fraude. E esse processo saiu. Eu suspeito que tem uma fraude. Aconteceu uma coisa. Eu comprei uma embalagem no supermercado e vi um número estranho nela. Então pode haver uma fraude. E essa investigação se dá. Então, essa investigação está protegendo 150 milhões de reais. É disso que nós estamos falando. Então, sem esse padrão, sem a busca, e nós começamos na manhã de hoje dizendo isso, a contabilidade não gera fato, ela registra fato. O fato é de fundamento econômico. Se a gente não começar a entender o fundamento econômico da nossa profissão, que é a de peritos contadores, essa é a evolução, essa é a diferença. A tecnologia veio em favor nosso. Ou seja, nós não precisamos mais ser o velho escriturário. Nós somos críticos do resultado de uma escrituração feita por tecnologia. Essa é a mudança de qualidade. E aí, por outro lado, se nós, peritos contadores, não conseguimos, mas é lógico que conseguimos, entender o que o engenheiro diz, o que o economista diz e o que a tecnologia é capaz de fazer, é justo nós pedirmos que os advogados e árbitros sejam obrigados a ler os nossos alfarrábios? Parece que não. Eu acho que do que nós estamos vendo aqui com esses profissionais de escola, é exatamente esse avanço, é essa nova perspectiva da visão de cada profissão multifacetada.
A contabilidade tem que entender os seus registros a partir de fundamentos econômicos, a partir de princípios de engenharia que vão dizer sobre responsabilidade, sobre tempo de vida útil, sobre precariedade, e aprender a buscar na mesma tecnologia que armazena os dados, como ir atrás desses dados armazenados e mais, transformá-los em informação útil. Se nós conseguirmos fazer isso, e estamos conseguindo pelo método científico da tentativa e erro, né? A gente senta junto, faz, conversa até dar certo, é evidente que nós vamos definir um modelo em que isso se aperfeiçoa, um modelo de escrita que, se servir para o contador, para a tecnologia, para a engenharia e para a economia, seguramente terá havido uma uniformização de linguagem que atenderá inexoravelmente ao advogado, ao árbitro e ao juiz. Esse é o caminho da evolução que me parece nesse mercado, e como agradecimento de forma final, eu gostaria de ouvir sobre isso com a rapidez que o tempo curto nos pede, um pouquinho do Ernesto, um pouquinho do Cláudio e um pouquinho do Fernando para encerrar. Isso já está funcionando? A TV me deixou o recado aqui, temos 2 minutos cada. Está funcionando? Tá, ótimo. Bom, eu não tenho talvez muito mais a acrescentar ao que já foi dito, né? Eu acho que as experiências de multidisciplinaridade são muito interessantes. Eu estava justamente agora no celular, confirmando um exemplo daquilo que eu tinha contado, né? Nós temos uma arbitragem em que está se discutindo um valor, na verdade, de bilhões de dólares, e o outro lado apresentou um parecer econométrico de um professor da GV, extremamente complicado. Aí nós fizemos uma análise desse parecer, que foi comandada a análise por uma pessoa da equipe que é doutora em economia na USP. E uma das principais críticas é que ele não disse direito o que ele fez. Ele apresentou um monte de resultado lá e a gente não sabia de onde saía. Ou seja, aí ele apresentou uma réplica, ele mandou gigabytes de dados, de técnicas de saída, e nós fizemos uma réplica. A réplica ficou muito melhor que o primeiro parecer, porque aí a gente teve elementos concretos para fazer a crítica. E agora vai ter audiência no tribunal, né? E o que eu estava combinando é justamente porque segunda-feira de manhã vamos ter essa equipe, a doutora em economia, um outro economista com mestrado na Alemanha, que vai se reunir com um jornalista, e cujo desafio maior é fazer uma apresentação de 10, 15 telas que a Mirella e vai fazer lá para o tribunal arbitral. Talvez eu tenha aqui junto, eu espero que não, por falta de tempo, para traduzir uma coisa extremamente complicada, que inclusive economistas têm dificuldade de entender, uma coisa que seja palatável e que convença um tribunal arbitral formado de advogados que, como na maioria dos casos, têm uma dificuldade um pouco grande com cálculos. Nesse caso, você tem parâmetros de cálculo estatístico extremamente complexos. Então, é uma experiência muito rica e é um trabalho muito interessante. Eu acho que mostra a necessidade para onde nós estamos caminhando, ou já caminhamos, né? E acho que, para completar, uma última frase, isso traz uma grande preocupação, né? Porque se hoje você já vê, em primeira instância, em segunda instância, no STJ,
uma dificuldade muito grande, às vezes, de até entender o que é débito e crédito, né? Acho que muita gente já deve ter encontrado esse tipo de experiência aí, né? Que por que o ativo e o passivo estão com o mesmo valor, né? Não sei se alguém já viu essa pergunta sendo feita. Então, para explicar coisas muito mais complicadas que estão sendo feitas, ou seja, espera-se que a multidisciplinariedade, o entendimento também caminhe, nos tribunais arbitrais até que caminham, mas que no judiciário também caminha na mesma direção, senão nós vamos ter um problema de poliglotas se expressando com pessoas que falam com muito poucas línguas. Obrigado. Bom, eu só gostaria de acrescentar algo para os senhores, da forma como eu vejo essa interação nesses processos arbitrais e judiciais. A nossa missão de engenheiros normalmente tem sido apurar os desequilíbrios de contrato. Se há atrasos, se há serviços fora de escopo, se há serviços cujos projetos não foram bem feitos. Então, tudo isso é fruto do exercício da perícia. Mas esse é um exercício que está acontecendo 5, 6, 7 anos depois do fato ocorrido. Então, é um trabalho que não é só de perícia, mas de pesquisa, é como se fosse um Champollion tentando descobrir o que aconteceu. E nós nos deparamos, muitas vezes, com documentos absolutamente ineptos, cronogramas que não retratam o detalhamento que aquele contrato precisaria, contratações que não retratam a necessidade que aquela obra, eventualmente, tinha condição, prazos contratados que são inviáveis de se execução. Então, você se depara com essa situação e você imagina que, para aquelas duas partes que estavam ali, faltou lucidez em gestão contratual, porque não conseguiram, né, de per si, resolver o problema. Não conseguiram, de per si, ajustar as coisas. E quando você não consegue, com a sua contraparte, ajustar, você será ajustado por uma terceira parte. E é isso que ocorre, né? Nós temos uma dificuldade enorme em conseguir levantar os dados e disponibilizar esses dados para que os outros peritos, os contadores, consigam efetualmente verificar. Mas muitas coisas se perdem ao longo desse tempo todo e nem tudo se consegue apurar. Então, é um trabalho realmente de reconstrução, né, documental de uma obra e que não é perfeito. Não é perfeito. Você não consegue chegar à realidade do que aconteceu. Mas é o mais próximo possível, né? Eu tenho, na verdade, duas mensagens aqui que eu acho que são interessantes, né, no contexto que a gente acabou de falar. Nunca confie num dado preparado único e exclusivamente para um tecnólogo, porque ele talvez não conheça da contabilidade como nós conhecemos. Esteja sempre ao lado dele, por mais que ele seja competente na utilização das ferramentas, ele não tem a base técnica para gerar informações que vão ser úteis nesses processos. E outro, não acreditem em milagres. O nosso trabalho começou todo a partir do momento que a contraparte disse que recalculou todo o processo de custeio do SAP numa planilha em Excel. Naquele momento eu falei, Silvio, sinto muito, mas se ele faz isso, ele pode criar o SAP dele no Excel e vai ficar milionário. Vai ser bem mais barato para todo mundo e o problema está resolvido. Então, esses desafios são fundamentais para a gente fazer, e toda e qualquer informação tem que ser desafiada, tem que ser confrontada com a contabilidade, mais uma vez, para a gente assegurar que ela esteja completa, acurada e seja válida.
Essa é a minha mensagem final. Pessoal, nossa gratidão ao Ernesto, ao Cláudio, ao Fernando pelo tempo e por virem aqui trazer para nós, os contadores, o esforço do grau e da função da atividade deles. Muito obrigado.